Imagine um tempo onde a liderança de uma nação pendia por um fio e o clamor por um novo tipo de rei ecoava pelos vales de Israel. Os livros de Samuel não são apenas histórias antigas. Eles são um portal para a complexa transição de uma teocracia para uma monarquia, repletos de glória, tragédia e lições atemporais. Prepare-se para desvendar os segredos de reis, profetas e um povo em busca de identidade, onde cada escolha ressoa através dos séculos. No coração dessa revolução estava Samuel, um profeta nascido de uma promessa desesperada. Sua mãe, Ana, estéril e humilhada, derramou sua alma diante de Deus, pedindo um filho. Sua oração foi atendida, e esse menino, Samuel, seria o pivô de uma das maiores transformações na história de Israel. Ele nasceria em um tempo de caos, mas seu nome seria sinônimo de ordem e transição divina. Se você é fascinado por histórias de destinos traçados e escolhas monumentais, considere se inscrever no canal para mais jornadas como esta. Samuel foi dedicado ao serviço do Senhor desde criança, crescendo no templo sob a tutela do sacerdote Eli. Mas, enquanto Samuel florescia, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, desonravam o sacerdócio, transformando o serviço divino em um espetáculo de corrupção. Em meio a essa escuridão moral, a voz de Deus começou a falar diretamente com o jovem Samuel, preparando-o para um papel que mudaria o curso da história. A depravação dos filhos de Eli culminou em uma tragédia nacional. Em uma batalha contra os filisteus, a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus entre Israel, foi tomada. A notícia da perda da arca e da morte de seus filhos levou Eli à morte, e a glória de Israel parecia ter partido. Este evento catastrófico marcou o fim de uma era e preparou o terreno para a ascensão de Samuel como o último juiz e primeiro profeta a ungir reis. Com Samuel como líder, Israel experimentou um período de renovação espiritual e vitória contra os filisteus. No entanto, enquanto Samuel envelhecia, o povo de Israel, vendo a corrupção de seus próprios filhos como sucessores, clamou por uma mudança radical. Eles não queriam mais ser governados por juízes, queriam um rei, como todas as outras nações, uma figura visível para liderá-los em batalha e julgamento. Deus, por meio de Samuel, advertiu o povo sobre os perigos de ter um rei. Ele criaria seus filhos para a guerra, suas filhas para o serviço e seus bens para si. Ainda assim, o povo persistiu. E assim, por ordem divina, Samuel ungiu Saul, um jovem de grande estatura e beleza, como o primeiro rei de Israel. Saul parecia ser o líder perfeito, mas sua ascensão ao trono já carregava as sementes de sua própria queda. Saul começou seu reinado com promessa e vitórias militares, unindo as tribos de Israel contra seus inimigos. Contudo, sua impaciência e desobediência logo se manifestaram. Em uma ocasião, ele ofereceu um sacrifício que somente Samuel deveria fazer, e em outra, poupou os despojos de uma batalha que Deus havia ordenado destruir completamente. Essas falhas revelaram uma falha fatal em seu caráter: a prioridade da sua própria vontade sobre a de Deus. A desobediência de Saul teve consequências graves. Samuel declarou que o reino seria tirado dele e dado a um homem melhor. Enquanto o espírito do Senhor se afastava de Saul, um espírito maligno o atormentava. Deus então enviou Samuel a Belém, a casa de Jessé, para ungir um novo rei, um homem segundo o seu próprio coração. Ninguém imaginava que esse escolhido seria o mais jovem e improvável dos filhos de Jessé. Samuel chegou à casa de Jessé e, ao ver os filhos mais velhos, imponentes e fortes, pensou que um deles seria o escolhido. Mas Deus revelou a Samuel que ele não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Foi então que o mais jovem, Davi, um pastor de ovelhas, ruivo de belos olhos, foi chamado do campo e ungido por Samuel. A luta de Davi e Golias é uma das mais icônicas da história. Enquanto o exército de Israel tremia diante do gigante filisteu, Davi, um simples pastor, se apresentou para lutar. Com apenas uma funda e 5 pedras lisas e uma fé inabalável em Deus, Davi derrubou o temível Golias, provando que a vitória não vem da força ou do tamanho, mas da confiança no poder divino.
A vitória de Davi sobre Golias o elevou à posição de herói nacional, mas a popularidade de Davi despertou uma inveja sombra no coração de Saul. O rei, cada vez mais atormentado, tentou matar Davi em diversas ocasiões, forçando o jovem herói a fugir e viver como um fugitivo por anos. Essa perseguição implacável testou a fé e paciência de Davi ao extremo. Após a morte de Saul, Davi finalmente ascendeu ao trono de Israel, primeiro em Hebrom e depois em Jerusalém, que ele conquistou e transformou na capital. Seu reinado marcou um período de unidade nacional, expansão territorial e grande prosperidade. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, centralizando a adoração e estabelecendo uma dinastia que Deus prometeu seria eterna. Mesmo o maior dos reis não estava imune à falha humana. Em um momento de fraqueza e abuso de poder, Davi cometeu adultério com Batseba e, para encobrir seu pecado, orquestrou a morte de Urias, o marido dela, no campo de batalha. Este ato sombrio trouxe consequências devastadoras para a família de Davi e para seu reino, provando que nem mesmo a posição real pode escapar da justiça divina. O profeta Natã confrontou Davi, e o rei se arrependeu profundamente. No entanto, o perdão de Deus não anulou as consequências. A profecia de Natã se cumpriu. A espada não se afastaria da casa de Davi. Sua família foi dilacerada por tragédias, incluindo a morte de seu filho com Batseba, o estupro de Tamar e a rebelião e morte de seu filho Absalão, que tentou usurpar seu trono. Apesar de suas falhas monumentais, Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um guerreiro corajoso, um músico talentoso, um líder carismático e um rei que, acima de tudo, se arrependeu sinceramente de seus pecados e buscou a Deus. Seu legado é complexo, um testemunho da graça divina e da persistência humana em meio à imperfeição. Os livros de Samuel nos oferecem mais do que história antiga. Eles são um espelho para a condição humana. Eles exploram a natureza do poder, as tentações da liderança, as consequências da desobediência e a profundidade do arrependimento. Vemos que nem a realeza, nem o favor divino isentam ninguém das lutas morais e das responsabilidades que vêm com a liberdade de escolha. Da humilde oração de Ana ao grandioso, mas falido reinado de Davi, os livros de Samuel nos convidam a refletir sobre a liderança, a fé e a busca por um propósito maior. Eles nos mostram que a verdadeira força não está na coroa ou na espada, mas na capacidade de ouvir, obedecer e se arrepender. Que lições você tirou dessa jornada pelos reinos de Israel? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Sua perspectiva é valiosa.